Olá, seja muito bem-vindo ao Horizonte 2060. Hoje vamos explorar uma das estruturas mais fascinantes da biologia moderna, algo tão pequeno que não conseguimos enxergar a olho nu, mas que pode influenciar diretamente a velocidade do envelhecimento, nossa saúde e até mesmo o futuro da longevidade humana. Estamos falando dos telômeros. Eles são frequentemente chamados de pontas protetoras do DNA que, para muitos cientistas, funcionam como uma espécie de relógio biológico presente dentro de cada célula do nosso corpo. Mas afinal, o que são os telômeros? Como eles funcionam? Por que encurtam com o tempo? E será que a ciência poderá, um dia, desacelerar ou até reverter esse processo? Prepare-se para uma viagem fascinante pelo universo da genética, da medicina e das tecnologias que podem redefinir o futuro da humanidade. Para entender os telômeros, primeiro precisamos compreender o DNA. Todo ser humano possui aproximadamente 37 trilhões de células. Dentro da maioria dessas células existe um núcleo que abriga nossos cromossomos. Os cromossomos carregam nosso material genético, o DNA, que contém as instruções necessárias para o funcionamento do organismo. Nas extremidades desses cromossomos existem pequenas estruturas chamadas telômeros. Uma analogia bastante utilizada é imaginar o cadarço de um tênis. Nas pontas do cadarço existe uma pequena capa plástica que impede que os fios se desfaçam. Os telômeros exercem exatamente essa função nos cromossomos. Eles protegem o material genético contra danos durante as sucessivas divisões celulares. Sem eles, o DNA poderia sofrer deteriorações que comprometeriam o funcionamento das células. Em outras palavras, os telômeros funcionam como guardiões da estabilidade genética. Ao longo da vida, nossas células se dividem continuamente. Quando ocorre uma divisão celular, o DNA precisa ser copiado. Porém, existe um pequeno problema biológico. O mecanismo de replicação não consegue copiar perfeitamente as extremidades dos cromossomos. Como consequência, uma pequena porção dos telômeros é perdida a cada divisão. Esse processo acontece milhares de vezes durante a vida. Imagine uma corda sendo cortada milímetro por milímetro. No início, a diferença parece insignificante. Mas com o passar do tempo, o desgaste torna-se evidente. Quando os telômeros atingem um tamanho crítico, a célula perde a capacidade de continuar se dividindo normalmente. Ela entra em um estado conhecido como senescência celular. Nesse estágio, a célula permanece viva, mas já não funciona de maneira eficiente. Esse mecanismo é considerado uma das principais marcas biológicas do envelhecimento. O encurtamento dos telômeros está intimamente relacionado ao envelhecimento. Diversos estudos demonstraram que pessoas com telômeros mais curtos tendem a apresentar maior risco de determinadas doenças associadas à idade. Isso não significa que os telômeros sejam a única causa do envelhecimento. O corpo humano é extremamente complexo. Mas eles representam uma peça importante desse grande quebra-cabeça biológico. Com o passar dos anos, o acúmulo de células envelhecidas contribui para a redução da capacidade de regeneração dos tecidos. A pele perde elasticidade. Os músculos enfraquecem. A recuperação torna-se mais lenta. O sistema imunológico fica menos eficiente. Tudo isso está conectado, direta ou indiretamente, aos processos celulares ligados aos telômeros. Por esse motivo, eles se tornaram um dos temas mais estudados da biologia moderna. Mas existe uma descoberta ainda mais surpreendente. Nosso organismo possui uma ferramenta capaz de reconstruir parcialmente os telômeros. Essa ferramenta é uma enzima chamada telomerase. A telomerase adiciona novas sequências aos telômeros, ajudando a restaurar parte do comprimento perdido. Ela é muito ativa em células-tronco, células embrionárias e algumas células do sistema imunológico. Entretanto, na maioria das células adultas, sua atividade é bastante limitada. Os cientistas acreditam que isso seja uma forma natural de proteção contra o desenvolvimento de tumores. Curiosamente, muitas células cancerígenas conseguem reativar a telomerase.
Isso permite que continuem se dividindo praticamente sem limites. Essa descoberta abriu um enorme campo de pesquisa tanto para tratamentos contra o câncer quanto para estudos sobre longevidade. Uma das perguntas mais intrigantes é: será que nossos hábitos influenciam os telômeros? A resposta parece ser sim. Pesquisas sugerem que fatores como estresse crônico, tabagismo, sedentarismo, má alimentação e privação de sono podem acelerar o encurtamento dos telômeros. Por outro lado, hábitos saudáveis parecem contribuir para sua preservação. Exercícios físicos regulares, alimentação equilibrada, sono de qualidade, controle do estresse, práticas de meditação e mindfulness. Todos esses fatores têm sido associados a melhores indicadores de saúde celular. Embora ainda existam muitas perguntas sem resposta, a ciência continua acumulando evidências de que nossas escolhas diárias impactam profundamente os mecanismos biológicos do envelhecimento. Agora chegamos ao território que mais fascina pesquisadores e futuristas: o futuro. Laboratórios ao redor do mundo investigam formas de compreender melhor os telômeros e sua relação com a longevidade. Alguns estudos exploram terapias genéticas. Outros analisam o potencial da ativação controlada da telomerase. Há também pesquisas envolvendo medicina regenerativa, células-tronco e edição genética. A grande questão é: seria possível desacelerar significativamente o envelhecimento humano? Talvez. Mas ainda estamos longe de uma resposta definitiva. O desafio é enorme. Qualquer tentativa de prolongar a vida celular precisa equilibrar benefícios e riscos, especialmente aqueles relacionados ao câncer. Mesmo assim, muitos especialistas acreditam que as próximas décadas trarão avanços extraordinários nesse campo. E talvez, até 2060, possamos testemunhar tratamentos hoje considerados ficção científica. Os telômeros nos mostram que o envelhecimento não é apenas uma questão de anos vividos. Ele acontece dentro de cada célula, silenciosamente, ao longo de toda a nossa existência. Compreender esses pequenos protetores do DNA pode nos ajudar a desvendar alguns dos maiores mistérios da biologia humana. Quem sabe, no futuro, essa compreensão não nos permita viver mais, com mais saúde e qualidade de vida. O que você acha? Será que a humanidade conseguirá superar os limites biológicos do envelhecimento? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando os mistérios da ciência, da tecnologia, da inteligência artificial e do futuro da humanidade, inscreva-se agora no Horizonte 2060. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe este episódio com alguém que também ama descobrir como o futuro está sendo construído hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo do Horizonte 2060. Até a próxima!